alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor, unidos no trabalho. Alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor, unidos no trabalho. Alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor, unidos no trabalho. Alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor, unidos no trabalho. Alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor, unidos no trabalho. Alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor, unidos no trabalho. Alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor, unidos no trabalho. Boa tarde, pessoal. Estamos começando a nossa programação de abertura da federação. Dessa vez de um pouco diferente dos demais anos, mas Deus sabe de todas as coisas e por isso nós estamos alegres, né? Porque estamos começando a abertura dos nossos trabalhos, nós temos muito trabalho ao longo do ano e com a graça de Deus, tudo vai se resolver, tudo vai se acalmar e Deus vai abençoar cada um de nós. Antes de nós começarmos, nós temos algumas orientações. Então, a gente pede que cada um dos jovens que estão assistindo a transmissão do nosso culto, que envie os seus pedidos de oração. Desde já mande as suas súplicas, os seus pedidos, na nossa página do Facebook da Federação, né, FEUMP Cotia, ou também pelo nosso grupo do WhatsApp da Federação. Então, é só você mandar os seus pedidos de oração, que ao decorrer do culto, nós também faremos as orações pelos seus pedidos. Além disso, você também que está acompanhando a transmissão do nosso culto, mande também a sua foto. Então, se você está aí com a sua família reunida no seu lar, mande a foto de todos vocês, acompanhando a nossa transmissão, para que a gente possa também divulgar depois nas nossas redes sociais. Então, essas são as duas recomendações iniciais. E agora a gente vai começar oficialmente fazendo uma leitura bíblica. Eu vou pedir que todos vocês que estão nos acompanhando, que abram as suas Bíblias em Filipenses, capítulo 4, Filipenses 4, nós vamos fazer a leitura do versículo 6 e o versículo 7. Então, Filipenses 4, 6 e 7 nós vamos estar lendo agora. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, esse versículo, ele fala muito do que nós estamos vivendo atualmente, né? Nós temos passado alguns momentos difíceis, muitas pessoas se encontram angustiadas, entristecidas, mas Deus sabe de todas as coisas, né, como eu falei no início. Então, o que fala aqui no versículo aqui em Filipenses, no versículo 6, nós não devemos andar ansiosos, nós devemos estar colocando as nossas petições, colocando as nossas orações diante de Deus, nós devemos confiar em Deus. Então, agora é um momento que nós temos de colocar a nossa confiança diante de Deus através da oração, com uma oração também de ações de graças, porque nós não devemos orar somente quando tudo vai bem, mas também quando vem a turbulência, quando tem as tribulações, nós devemos também colocar tudo diante de Deus. Então, nesse momento, vamos todos fechar os olhos e fazer uma oração diante de Deus. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós temos essa oportunidade, ó Deus, de cultuar ao Senhor, ó Deus, por meio, ó Deus, de transmissões, ó Deus, online. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos a oportunidade, ó Deus, de todos esses recursos, ó Deus, para também adorar o Teu nome, ó Deus, para estar, ó Deus, mesmo distantes, ó Deus, por meio das redes sociais, conectados, ó Deus, entoando louvores, cultuando, adorando a Ti, ó Deus amado. Nós te agradecemos, ó Pai, por essa abertura que nós estamos fazendo de uma forma diferente, ó Deus, da nossa federação. Que o Senhor abençoe, ó Deus, para que todo ano, ó Deus, ao decorrer de todo esse ano, ó Deus, possa ser
abençoador, ó Deus, possa ser de grandes vitórias, ó Deus amado. Nós também te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe, ó Deus, todas as pessoas que estão em casa, ó Deus, que o Senhor cuide de cada uma delas, ó Deus, e que se for do teu querer, ó Deus, que possamos, ó Deus, ter um milagre, ó Deus, para que esse vírus, ó Deus, que está tão espalhado, ó Deus, ao longo desse mundo todo, ó Deus, para que ele possa, ó Deus, também a cada vez mais, ó Deus, estar diminuindo e, de acordo com o teu querer, que ele possa também, ó Deus, se encerrar a transmissão, ó Deus amado. Nós pedimos também, ó Deus, para que seja um momento, ó Deus, uma oportunidade, ó Deus, da tua igreja, ó Deus, estar tendo, ó Deus, um verdadeiro avivamento, ó Deus, porque nós sabemos que diante das batalhas, ó Deus, foi que a tua igreja mais cresceu, Senhor. Então, que essa seja uma oportunidade, ó Deus, de cada vez mais, ó Deus, nós estarmos nos prostrando diante do Senhor com sinceridade, Deus, com verdade, ó Deus, e entoando cada vez melhor, ó Deus, o louvor suave a ti, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor, porque a sua misericórdia, Senhor, dura para todo sempre, ó Deus. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Agora, nós vamos louvar a Deus, né? Como também o versículo falou aqui, ou melhor, o texto falou aqui no versículo 9, que nós também devemos render graças a Deus, devemos louvar a Deus. Então, o cântico que nós vamos adorar a Deus, ou melhor, o hino, é o hino 62, hino de gratidão, porque nós não merecemos nada, e mesmo assim, Deus nos abençoa. Vamos adorar a Deus com esse hino? Amém. Agora, eu vou passar a palavra para o nosso secretário presbiterial, o reverendo Divino Camargo, que vai trazer a nossa mensagem nessa tarde, e eu vou passar a palavra agora para ele. Muito obrigado, Everton. Boa noite, queridos jovens da Federação de Mocidade, do Presbitério de Cotia. É uma honra extremamente grande estar aqui nessa noite, na abertura desses trabalhos da nossa federação, para poder falar a vocês e a todos os que nos assistem remotamente. Nós vivemos dias de histeria
em decorrência desse confinamento, a razão da propagação do vírus corona, mas nem isso é suficiente para impedir a propagação da palavra de Deus e o avanço desse reino. E, de início, nós podemos já afirmar que o reino de Deus não pode parar. Nós precisamos continuar produtivos para a glória do Senhor, e bendito seja o Senhor, que nos tem proporcionado a tecnologia de maneira que seja favorecido este privilégio que nós temos, que é o anúncio do Evangelho, mesmo em tempos à semelhança desses que estamos vivendo. O reino de Deus não pode parar. Os jovens cristãos ou cristãos jovens da nossa federação são, de fato, a força produtiva que se soma ao reino de Deus, que, utilizados pelo Espírito Santo, haverão de levar esse evangelho avante, propagá-lo de maneira que ele possa, assim como diz o Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 13, que esse evangelho semeado produza a 100, a 60, e se produzir pouco, no mínimo produzirá a 30 por 1. Então, estar ligado, estar enraizado na verdade que é Jesus Cristo, é condição sine qua non, fundamental, necessária, para que você e eu possamos produzir para a glória do Senhor nosso Deus. Porque é Ele mesmo, Jesus, quem diz: sem mim nada podeis fazer. Portanto, daqui se infere que nós carecemos de estar enxertados, e enxertados lancemos profundas raízes para que, extraindo a seiva da videira verdadeira, que é Jesus Cristo, enraizados nele, nós possamos frutificar para a glória do Senhor nosso Deus. Mas talvez, pelo fato da proposta nossa para esta ocasião de abertura do ano em que os trabalhos da federação se iniciam, eu, pesquisando acerca do que falar, orando a Deus, pedindo dele a instrução, o Senhor me conduziu ao Salmo de número 92. Salmo de número 92 é um salmo, é cântico para o dia de sábado, o dia que nós estamos vivendo. Nós não conhecemos dele a autoria, não sabemos quem é. Alguns estudiosos lá do passado entenderam que era Adão, contudo, essa tese não se sustenta, mas cremos, e certamente o Salmo de número 92 é de autoria do Espírito Santo de Deus, que utilizou homens, não sabemos os quais, para ensinar-nos acerca dessa exortação que aqui temos a respeito da necessidade de estarmos diante de Deus em adoração. Mas aquela pergunta que eu iniciei fazendo anteriormente: o que esse salmo tem a ver com o tema a ser desenvolvido pela mocidade presbiteriana nesse quadriênio? Porque nele vivemos. Porque nele, Jesus, vivemos. E como isso é possível que você e eu vivamos e sejamos ainda hoje enxertados em Jesus Cristo, a oliveira verdadeira? Como é que nós podemos ser enraizados nele, Jesus, para que então produzamos frutos e esse fruto permaneça para a glória do Senhor? É dessa forma, então, meus queridos, que eu gostaria de fazer essa abordagem do Salmo de número 92. Nós faremos a leitura dos versículos 12 até o versículo 15. Aqueles que nos assistem, nos acompanham pelas redes sociais, podem abrir as suas Bíblias, se a têm de maneira física, se não nos aparelhos eletrônicos que estão à disposição de vocês, para que nós, então, procedamos essa leitura. Salmo 92, versículos 12 até o versículo 15, que diz: Salmo, cântico para o dia de sábado. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumento de 10 cordas, com saltério e com solenidade de harpas. Então assim faz o salmista essa convocação para que o povo de Deus vá à sua presença para louvá-lo. E aí nós chegamos no texto anunciado. Diante de toda essa convocação,
o salmista então conclui esse momento de adoração a Deus dizendo: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. É preciso que nós busquemos, meus amados, a ilustração, a iluminação do Espírito Santo, para que ele nos conduza na exposição dessa palavra. E eu quero convidá-los mais uma vez para uma breve oração. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, que nós pedimos que Tu nos ilumine mente e coração ao abordarmos a Tua palavra, que é fiel e verdadeira, que é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração humano. Ela que penetra e discerne o que é inalcançável e inatingível pelo homem. Fala, ó Deus, ao nosso coração, divide juntas e medulas, perscruta o mais interior do nosso coração e trata conosco, abençoa-nos, ó Pai, e motiva-nos para o trabalho na Tua obra. Abençoa cada jovem desta federação, abençoa os demais jovens que, apesar ou embora ainda não filiados, também acompanham, ó Deus, esse culto, e as demais pessoas, ó Deus, que estão conectadas conosco e dessa maneira ao trono do Senhor, ó Pai. Que o Senhor nos enraize na verdade, que o Senhor nos ligue à Tua palavra e, por conseguinte, a pessoa do Teu eterno e bendito Filho. Assim fala o nosso coração, Deus, é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Assim, o tema a ser abordado, e de forma mais extensa, é que jovens são sempre vigorosos e produtivos no reino de Deus. Esses jovens são aqueles que estão enraizados na verdade, são aqueles que foram enxertados, ligados a Cristo Jesus. E o salmista, conforme já lemos, depois de fazer nos versículos iniciais esse convite, concitando o povo de Deus, aqueles que temiam ao Senhor, para que eles, agora exortados a louvar a Deus, porque Deus os tinha alegrado e muito Deus tinha feito por eles, e apesar das influências negativas do mundo ainda naquele período, ou já naquele período, eles aparentemente estavam acossados, premidos, colocados na parede pelos ímpios. E por uma razão simples, que nos parece ser semelhante àquela do Salmo de número 73. O salmista está vivendo um dilema, porque assim como Asaf, que era justo, reto, íntegro diante de Deus, percebia os maus, os ímpios prosperarem, ao passo que eles, servos do Senhor, pareciam estar murchando, sem visibilidade numa sociedade corrompida e marcada pelo pecado. E aí, é nesse momento que o salmista chama esse povo para adentrar a presença de Deus, glorificar o nome do Senhor, alegrar-se pelos muitos e poderosos feitos que eles já haviam recebidos da mão do Senhor. E é possível que em momentos de crise, meus amados, nós tiremos os olhos do autor e consumador da nossa vida e desviemos então a nossa atenção para a problemática que, quem sabe, está próxima de nós, se avizinha, bate à nossa porta e gera uma certa turbulência com a possibilidade e a condição de tirar-nos do foco para o qual nós fomos chamados. Então, nesse ambiente de aparente prosperidade dos ímpios, é nesse paradoxo entre ímpios que brotam como a erva e parecem viçosos e bonitos, e os justos, então, aparentemente estão numa situação de prejuízo diante dessa situação. Vocês são jovens. E quantas vezes, nas tentações do dia a dia, a gente é tentado a tirar os nossos olhos de Jesus Cristo, a olhar para a tempestade,
a esquecer que tem aquele que está conosco no barco e que conduz em segurança a nossa vida, apesar de nós. Quantos jovens presbiterianos ou cristãos de outras denominações não são tentados a abandonar a fé ou se tornarem invisíveis na universidade, na escola ou em qualquer outro ambiente, com medo da chacota, temerosos de serem levados ao descaso, à humilhação e à exposição por causa da fé. Mas esta é tão somente uma contradição aparente, porque embora esse ímpio prospere, embora ele floresça, viceje, o salmista diz que isso é por um breve tempo. E se você olhar para o Salmo de número 139, versículo 6, isso fica evidente. Se você olha para o Salmo de Moisés, de número 90, essa didática também está presente. Se você observa o Novo Testamento, lá também Pedro trará novamente esse ensino, aplicando já de forma mais genérica a existência humana, porque o que permanece de fato é a palavra de Deus, e aqueles que estão ligados, enraizados, que lançaram profundas raízes naquele que é a rocha que permanece para todo sempre. E esse é o desafio para você que é jovem em dias terríveis, à semelhança desses que vivemos. Mas ainda é possível, quando nós observamos aqui, no contexto que orna esses versículos finais que lemos, quando do versículo 6 até o 8, tratando desse assunto, esses ímpios, diz João Calvino, que eles são como que ervas que nascem sobre o telhado, onde não há terra, apenas uma fina camada de poeira, e em vindo o sol, essas ervas murcham, secam, e para nada mais servirão, a não ser serem lançadas no fogo. Assim, há essa certeza de quando entramos na presença do Senhor. Conforme mostra o salmista, e nós vamos explorar isso um pouco mais à frente, dessa segurança que nós encontramos em Deus nosso Senhor. Uma terceira possível divisão para este salmo, que começa a partir do versículo de número 9, o salmista, então, olha para esse ímpio. Ele olha para esse Deus que permanece por toda a eternidade e diz: Senhor, esses ímpios, apesar da aparente prosperidade que eles têm, se eles estão diante do Senhor, se eles não estão ligados à tua pessoa, eles são teus inimigos. E esses inimigos de Deus haverão de ser dispersos e abatidos. Eles não terão notícias sequer do seu paradeiro, porque dispersos pelo poder do Senhor em razão da sua iniquidade. E aí então nós caminhamos para uma próxima divisão para que a gente entenda aquilo que o salmista culminará, conduzirá ao clímax nesta composição inspirada pelo Espírito do Senhor. Ele diz: porém, e eu sou apaixonado nas Escrituras por uma classe de palavras que são as conjunções adversativas. Eu sei que aqui não é aula de gramática ou de língua portuguesa, mas as conjunções adversativas têm aquele poder miraculoso, todo especial, de transformar uma história ruim, drástica, dramática que vinha acontecendo, em algo completamente novo, alvissareiro, que enche o coração de alegria, por uma única razão: Deus é o Deus do seu povo. E o versículo 10 diz: porém, tu exaltarás o meu poder como do boi selvagem. Esse salmista e a realidade dos demais crentes que estão à sua volta, que em determinado momento parecem-se fragilizados, e parece que a igreja está fragilizada nesses dias em razão não apenas desse assenhoramento do pecado, da sociedade, do mundo no qual vivemos,
Mas essa disseminação virulenta que bateu a porta das nossas casas e que cercou-nos dentro dos nossos lares, de maneira que não podemos sair, contudo o salmista diz, é Deus que nos fortalece, é Deus que nos revigora, apesar de parecermos momentaneamente abatidos, Deus nos traz força, à semelhança do boi selvagem, nos faz vitoriosos e hábeis, aptos e capacitados para o enfrentamento das lutas que se aproximam de nós. E aí eu gostaria de pular os demais versículos para chegar exatamente aqui onde há o clímax desse desenvolvimento, desse chamamento do salmista para o louvor e adoração do Senhor nosso Deus, porque Ele está num alto e sublime trono. Esse Deus que tem todo o poder para transformar a situação que aparentemente caótica, pode ser transformada em razão para a glória e louvor do nome do Senhor nosso Deus. Mas Deus não quis fazer isso sozinho. Ele quis contar com você e comigo. E a seiva e o vigor do poder de Deus foi exatamente derramado e implantado sobre esses jovens, quando cheios de vigor, para a proclamação e expansão do reino de Deus. Muitas vezes nós ficamos como jovens perdidos dentro da igreja ou mesmo na sociedade, sem que saibamos com clareza e exatidão, para que Deus me chamou? Qual é o meu papel dentro da igreja? A resposta é única. A resposta é aquela que encontramos nos símbolos de fé adotados pela nossa igreja. O fim principal seu, jovem, o fim principal meu na condição de pastor, não é outra, senão glorificar a Deus e desfrutar da sua presença gloriosa para toda a eternidade. Então, meu querido jovem, a função principal, o papel principal que Deus confiou a você, é que você glorifique o nome dEle. E é nesse glorificar do nome de Deus, em propagar o seu reino, em anunciar as boas novas de salvação em Jesus Cristo, Filho de Deus, é que nós cumpriremos o papel para o qual fomos designados. Não há jovem demais que não possa ser incumbido de responsabilidades concernentes ao reino de Deus. Não há aquele que possa dizer, eu ainda não cheguei à formação suficiente, eu não conheço, quem sabe, o necessário das Escrituras para poder falar de Jesus Cristo. Sim, você é capaz de testemunhar daquilo que Ele fez na sua vida, da força que te foi renovada, para que você viva debaixo do poder de Deus, de maneira a anunciar os seus poderosos feitos. E é exatamente nesse momento climático do Salmo que esse jovem que lançou profundas raízes na verdade e na justiça é distinguido dos ímpios. No seu proceder, mas não apenas no seu proceder. É na sua produção espiritual. E ele só pode produzir porque ligado à videira verdadeira, conforme Jesus, em João capítulo 15, que já mencionamos, deixará de forma extremamente clara essa compreensão. Só é possível se nós estivermos ligados nele, Jesus Cristo. Pois só assim nós produziremos a contento. E esse fruto produzido, meus queridos, ele poderá permanecer. Esse é um culto de abertura de trabalhos da federação. O estímulo que nós queremos trazer para cada um de vocês jovens, quer federados, quer integrados à sociedade local da sua igreja, ou ainda não participante dela, seja você com a idade mais avançada que nos acompanha nesse culto de natureza virtual, mas que ligado ao céu, mas que conectado à pessoa do nosso Salvador, mas que ligados de maneira inseparável à pessoa do Filho Jesus Cristo, que fomos pela sua obra, debaixo da ação do Espírito Santo, é que então a semelhança da palmeira
diz o versículo de número 12, o justo florescerá. E algumas coisas nos são ensinadas na igreja, e nós tomamos essas coisas como verdades absolutas, e nem sempre nós vamos às Escrituras para ver se de fato aquilo que um dia nos ensinaram era assim. Quando desafiado a falar para vocês acerca desse tema, enraizados na verdade, o Espírito Santo me conduziu exatamente a esse sábado. Falei, opa, mas isso aqui está falando de velho. É daqueles que ainda quando forem velhos, produzirão como a palmeira. E no momento de dedicação ao estudo desse salmo, eu pude perceber que o salmista não está tratando de velhos, não está tratando de pessoas idosas, mas, muito pelo contrário, de gente jovem. Porque essa palmeira, ela começaria a produzir aí por volta dos seus 30 anos naquele contexto. Ela já teria chegado aí a vários metros de altura, os 20 metros, quem sabe, 10, 15, 20 metros de altura, com uma copa onde cada uma das suas folhas se estendiam de 3 a 4 metros, e que produziam cachos maravilhosos e belos de flores. Uma palmeira aqui macho, uma palmeira fêmea, e cada uma produzindo de maneira que as abelhas, os pássaros polinizavam essas plantas. E é interessante que essa palmeira, aqui na língua original, é tamar, é a tamareira. E é daqui que muita gente, e salvo equívoco, nós temos alguém da diretoria da nossa federação exatamente com esse nome, que é algo que, enquanto preparava a mensagem, eu falei, Deus, eu acho que tem uma mensagem, uma fala toda especial para essa moça. É que ela pode produzir para o reino de Deus, assim como os demais jovens que nos acompanham, como todos aqueles que estão ligados à pessoa de Cristo Jesus. Pois é a semelhança da palmeira que esse jovem florescerá e frutificará continuamente. É tamar. Faz com que essa diferenciação entre aquelas flores que vicejam, que florescem, que aparentam uma suposta beleza nos telhados, mas que são de duração muito breve. A palmeira começa a frutificar lá pelos seus 30 anos, que é quase que a idade média dessa galera bonita de Jesus Cristo que participa dessa federação. E é aí, meus queridos, que chegando aos 30 anos, eles têm o maior vigor da sua idade. É aqui que eles estão prontos para produzir. E falar de palmeira é falar de algo, dessa figura graciosa, dessa figura esguia que se cresce altaneira e elegante, de porte sempre ereto, a tipificar a vitória e a exaltação. É clara a utilização dessas folhas da palmeira, da tâmara, quando Jesus está entrando em Jerusalém, montado em um jumentinho, naquele dia glorioso em que ele adentra a cidade onde estava o trono de Deus. Meus queridos, essa beleza, nesse extremo vigor nos 30 anos, quando essa palmeira está no clímax da sua produção, ela continuará então a produzir mais do que o dobro, mais do que o triplo de anos, sempre com a mesma capacidade e qualidade. E aqui o que eu achei interessante é que se Jesus diz que a boa semente, lançada em terreno fértil, produziria a 100, a 60, e se produzisse pouco, ele haveria de produzir a 30 por cada semente lançada. Uma dessas palmeiras produz entre 300 e 400 sementes, e que produzem algo extremamente saboroso e que fortalece aqueles que dele experimentam.
Como eu disse, frequentemente atribuído aos velhos, esse salmo fala de jovens que produzem para a glória de Deus. E que essa produção é espetacular, que vai muito além daquela que é esperada de qualquer pessoa. Vocês florescerão e produzirão extremamente para a glória do Senhor nosso Deus. Será contínua, será imponente a frutificação de vocês. Será constante a produção espiritual do jovem presbiteriano. De maneira que essa continuidade, meus queridos, ela será sempre, sempre, sempre e sempre alta, até que ele chegue à mais avançada idade. Eu sei, meus amados, que Deus fará com que cada um de vocês sejam produtivos para o reino de Deus, até que Deus envie o seu Filho Jesus para buscar a sua igreja, ou, segundo lhe aprouver, vir buscar-nos para que moremos para sempre com Ele. Porque não sendo este o caso de sermos recolhidos ainda em idade não tão avançada, de forma rica, o Espírito Santo fará com que nós, que estamos arraigados em Jesus Cristo, produzamos e sejamos habilitados à produção de frutos e coroados, assim como a palmeira, das mais belas folhagens e da coroa da justiça. Mas ainda, os jovens presbiterianos dessa tão brava federação estão enraizados na verdade e crescerão também, conforme ilustrado ainda nesse versículo, como o cedro do Líbano. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, por uma razão também única, porque estão plantados na casa do Senhor. Aqui a expressão nos remete à aparente falta de beleza que os crentes poderiam ter diante da efemeridade, da enganosa glória dos ímpios, porque os justos, embora eventual ou temporariamente pareçam mortos ou cortados, alijados da videira verdadeiras, sem mostrarem-se belos em folhagem verdejante, quando chegar o período oportuno e próprio, à semelhança do cedro, eles haveriam de reverdecerem-se, e aquilo que aparentemente implicava em morte ou que estavam cortados, eles haveriam de brotar com renovo, vigor e beleza para o louvor do nome do Senhor. A razão é óbvia. É claro, basta que nós olhemos aqui para o versículo de número 13. Eles são a semelhança da palmeira, eles são a semelhança do cedro do Líbano, porque florescerão, produzirão e crescerão, porque foram plantados na casa do Senhor. Vocês, jovens dessa federação, foram plantados na casa de Deus, no seu reino. Vocês fazem parte da igreja visível, mas muito mais do que isso. Vocês estão misteriosamente e misticamente unidos à pessoa do Senhor Jesus Cristo, de maneira inseparável, de forma que nada, nem coisas desse mundo, nem do porvir, coisa de nenhuma natureza poderá separar você do amor de Deus que está na pessoa de Jesus Cristo. Nós somos enraizados em Cristo, na sua igreja. Nós não estamos meramente na igreja, nós estamos nela, mas também estamos em Jesus, firmemente nele fixos e profundamente arraigados, de forma que espiritualmente estamos ligados em Deus, conforme afirma João Calvino. Perceba que o ilustrativo da nossa união mística com Cristo é simbolizada pelo cedro. Perceba que esse simbolismo fala de uma madeira altamente estimada, uma madeira com a qual fora construída a casa de Davi. Uma madeira que, dada a sua preciosidade e durabilidade, foi a madeira importada pelo rei Davi, para que com ela fosse construído o verdadeiro e não o falso aqui de São Paulo,
Templo de Salomão, por razões tipológicas, para que nós conhecêssemos, a partir desse ilustrativo, acerca da durabilidade perpétua daqueles que definitivamente foram unidos a Cristo e a sua gloriosa obra. Esses são inseparáveis da videira verdadeira, embora temporariamente, no tempo devido, eles possam ser podados, mas quando isso ocorre, a semelhança de momentos à semelhança desse, onde a igreja testemunha que veio e que ela é eficiente e eficaz, o remédio que essa sociedade combalida pelo pecado e pelas enfermidades precisa, que é da palavra gloriosa do Evangelho, que pode redimir o homem dos seus pecados, que pode tirar aquele que está na cova da depressão, aquele que teme a batida, a chegada desse vírus na sua vida, na sua família, nos seus velhos, naqueles que já estão idosos e fragilizados. Há uma esperança maior, há certeza de vida eterna e salvação na pessoa de Jesus Cristo, o qual nos ligou a si mesmo de maneira inseparável. E essa ligadura, essa união do jovem cristão à pessoa e à obra de Cristo, é algo durável. Eles são participantes da perene e durável união mística com o Senhor Jesus Cristo. E aqui podemos caminhar para concluir, meus queridos. Nesse momento tão precioso, apesar de não podermos fisicamente nos abraçarmos, mas eu penso que estamos experimentando, quem sabe, o maior ajuntamento espiritual já realizado por essa federação, quiçá por esse presbitério. Nós não precisamos estar fisicamente juntos, porque uma mesma e única pessoa nos une a um só corpo de Cristo, que é o Espírito Santo. É você aí do seu lar, da sua casa, no convívio da sua família, que pode buscar a gloriosa presença de Deus, sabendo que dele promana todo o bem. É do seu trono glorioso, é da sua augusta face, que resplandece sobre todo Israel de Deus a sua fulgurante bênção, que espalha, ilumina e traz esperança sobre todo o povo de Deus. É aí onde você está, como palmeira, que viceja, que floresce e que produz para a glória de Deus, que você pode testemunhar, e quem sabe são esses dias para que nós sejamos passados por esse crivo do testemunho dentro da nossa família. É aí que você deve demonstrar, sim, a operosidade do Espírito Santo na sua vida, de maneira que o testemunho visível de que você é palmeira para a glória de Deus, de que você é cedro à semelhança daquele do Líbano, de duração e de vigor espiritual constante e durável, que não está sujeito à intempérie por deixar de fazer diferença. Esse salmo, de alguma maneira, quando se fala dessas duas árvores e da função de você jovem, me faz lembrar do salmo de número 1. É você, essa árvore plantada junto a ribeiros de água. É você, essa árvore plantada por Deus para abençoar a vida de tantas outras pessoas. Qual é a razão de tudo isso? A teologia e a pregação dos dias atuais, os ajuntamentos festivos que se fazem com os jovens em termos dos chamados stand-ups evangélicos, daqueles que ocupam palcos e não mais púlpitos, que dispõem-se a alegrar, a distrair jovens, distanciando-os da verdade do Evangelho, rouba-lhes o privilégio de, enraizados em Jesus Cristo, na verdade inabalável, a rocha sobre a qual construímos a nossa fé, possamos glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo e fazer
com que as estacas das tendas do reino de Deus sejam cada dia mais alargadas. Foi para isso e não para elevar a sua autoestima que você foi chamado ao corpo de Cristo, jovem. Não foi para que no momento em que você é chamado de retrógrado, de velho, de arcaico, quem sabe lá no seu ambiente de convívio, não foi para isso que você foi chamado ao Evangelho, para que Deus agora, o Espírito Santo, tratasse então dessas feridas na sua alma, nada disso. Você foi plantado lá para ser testemunha de Jesus Cristo. São essas coisas, meus queridos, que nos fazem olhar para tão grande privilégio que nos foi concedido pelo Espírito Santo de Deus. Eu penso que ao inspirar o salmista, o Espírito Santo levou aquele homem do passado à composição desse maravilhoso cântico. Para quê? Para que se mostrasse preponderantemente a você, meu caro jovem, para você que foi radicado em Jesus, para você que lançou profundamente as suas raízes no reino de Deus. Conforme encerra aqui o salmista, qual a razão pela qual o justo florescerá como a palmeira? Qual é a razão pela qual o justo, o jovem, crescerá como o cedro no Líbano? Qual é a razão pela qual você e eu fomos plantados na casa de Deus? Qual a razão pela qual nós floresceremos nos átrios de Deus e ainda na velhice produzamos frutos para o nosso Deus? Por que ainda quando velhos, e muitos dos nossos irmãos já em idade avançada que nos acompanham nesse momento de culto, estão produtivos dentro do reino de Deus? Porque eles foram plantados nos átrios da casa do Senhor. Era quando o povo de Deus chegava ao templo, chegava ao santuário. Era ali, meus queridos, que eles, então, no átrio, estavam diante de Deus, em verdadeiro louvor e adoração à sua pessoa. Esse chamamento de Deus para que esse povo compareça diante dele, porque bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, e anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Por que isso é possível? Porque, e qual a razão de Deus chamar-nos todos para isso? É para que a gente anuncie o caráter do Deus a quem servimos, à guisa de conclusão. Nós somos chamados para proclamar que Deus é reto. O objetivo final do salmista aqui é apaziguar o coração do jovem, do homem, da mulher, dos seus dias, e da mesma maneira o Espírito Santo utiliza essa mesma palavra para trazer paz ao seu coração, para trazer conforto à minha vida em dias tão turbulentos à semelhança destes que nós temos vivido. Quando somos atacados pela inquietude mental, quando estamos sujeitos a sentir que estamos debaixo de uma desordem aparentemente reinante nesse mundo. Ah, Deus é injusto, Deus se esqueceu de mim, Deus não responde, não atende às minhas orações. Mas isso não é verdade. Deus tem todas as coisas sob o seu controle e nada foge de debaixo do seu poder. Deus está trabalhando e está escrevendo a história da redenção. E você faz parte dessa história. Você está inscrito no número daqueles que tem o seu nome no livro da vida. Deus é reto, Deus é justo. Deus mantém todas as coisas de acordo com o seu agrado. E por fim, Ele fará brilhar a sua glória e a sua justiça
de maneira que, de forma mais clara no dia de Jesus Cristo, nós haveremos de compreender o propósito de todas essas coisas. De antemão, eu já posso garantir-lhes que um desses motivos, sendo que nós haveremos de proclamar que Deus é reto, em decorrência disso, haverá demonstração ao nosso coração duvidoso, muitas vezes incrédulo, de que Deus é bom, de que Deus se importa conosco. Mas ainda, para concluir, há uma segunda afirmação, um segundo ensinamento que nós podemos extrair daqui. É que você, jovem, foi chamado para proclamar que em Deus não há injustiça. O Deus a quem servimos tem no seu caráter a justiça como qualidade. E que a necessidade de estabilidade espiritual para cada um de nós depende tão somente de termos sido plantados sobre a rocha, edificados sobre a rocha, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero estimulá-lo nesse final de culto, para que você lance profundas raízes sobre a rocha que é Jesus Cristo, para que você seja produtivo dentro do reino de Deus. Eu quero desafiá-lo para que você, com mais ousadia, mesmo nesses dias aparentemente maus e caóticos, proclame que Deus é justo e que é reto, e que a sua justiça permanecerá para sempre. Deus te chamou, jovem da Federação de Cotia, para ser produtivo no seu reino, para demonstrar a graça de Deus através do seu viver. Que você não se estribe apenas no vigor e na sua força física, na juventude que você tem, mas coloque tudo isso que Deus te conferiu como instrumentos para o louvor da graça do Senhor nosso Deus. Nesse culto de abertura que nós encerramos, agora vamos ter um cântico. Os pedidos de oração estão sendo enviados. Você que não o fez ainda, mande, porque nós oraremos pelos seus pedidos, estaremos intercedendo pelas famílias de vocês, por vocês, pela nossa nação. Esses pedidos certamente chegarão até a presença do Senhor nosso Deus como que em salvas de prata. Então, meus queridos, é hora de mais uma vez baixarmos a nossa fronte. E já de início, também pedir que vocês estejam orando pelo missionário Onésimo, que a nossa federação apoia e que está em campos longínquos lá no Pará, mas que também é exposto a toda sorte de perigo. Mas ainda que velho, permanece ele produzindo frutos para a glória do Senhor nosso Deus. Queremos voltar a palavra para o presidente da nossa federação, o Everton, que conduzirá esse momento de intercessão, ele que já tem a lista de pedidos que foram feitos. Esse é o momento da gente ter o coração compungido na presença de Deus, na certeza que Deus falou a cada um de nós nessa noite. Que Ele te abençoe ricamente. Agradeço o nosso secretário presbiterial, reverendo Divino, que nos trouxe a mensagem nessa tarde. Antes de nós fazermos a oração, vamos fazer uma leitura bíblica. Peço que todos vocês que estão acompanhando, que abram novamente a sua Bíblia, agora em Romanos. Nós vamos ler Romanos 12. E o versículo também 12. Então, Romanos 12, 12. Acompanhe você também essa leitura. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Então, nós temos que estar firmados também na esperança, como o pastor Divino já falou um pouquinho aqui para a gente no dia de hoje. Nós devemos ser pacientes também na tribulação, como nós falamos, né? Durante todo esse culto, estamos vivendo momentos difíceis, então é um momento
de também termos a esperança em Deus, sermos pacientes e também, além de tudo, perseverantes. Então, nós vamos ter esse momento também de orar a Deus, de nos colocarmos diante dEle. E você ainda tem alguns minutos para poder mandar o seu pedido de oração. Então, na nossa página do Facebook, é só você acessar Federação UMP Cotia, @FeuMP Cotia, tudo junto, ou também no grupo do WhatsApp. No nosso grupo do WhatsApp, também você pode mandar o seu pedido de oração, que logo mais nós vamos fazer uma oração especial por todos esses pedidos que estão sendo enviados. Além disso, tire também a sua foto, né? Tire uma foto acompanhando esse culto especial e mande para a gente também por esses mesmos canais. Então agora a gente já está fazendo um compilado de todos os pedidos de oração, e eu vou pedir novamente para o pastor Divino vir aqui, que ele vai fazer uma oração especial para todos nós, de todos esses pedidos que foram feitos durante essa programação. Então se coloque em oração, vamos clamar todos juntos ao nosso Pai. Eu sei que distanciados pelo espaço, mas unidos numa mesma fé e impossibilitados de sermos separados uns dos outros, porque somos corpo de Cristo, um só corpo. É que nós, nesse momento, meus queridos, vamos orar. O pedido do Ari é por todos da nossa igreja, ao Diego, que pede para que nós oremos pelos governantes, para que eles trabalhem em concordância. A gente está vivendo um momento estapafúrdio aí, onde alguém diz uma coisa, o outro diz algo diferente, e puxa-se a nação brasileira para rumos distintos. Vamos pedir para que Deus traga paz e concórdia. A Carla pede oração por esse período difícil, para que não haja desânimo dos nossos jovens, e sim, olhando para essa sociedade, que eles revigorem-se sabendo que, como palmeiras que florescem e produzem para a glória de Deus, e como o cedro do Líbano, possam sempre vigorosos produzir para a glória de Deus. A Paloma e o Everton pedem pela saúde dos seus pais e pela irmã da Paloma, a Vanessa. Nós também vamos orar por eles, pela Marina, que pede também oração em sentido espiritual, pela sua intimidade com Deus, a saúde de toda a sua família, e por esse momento que está sendo muito difícil. Eu sei que outros pedidos chegaram por outras redes sociais. Aqui quem está me acompanhando na live, no meu Instagram também, logo em seguida nós estaremos orando também por cada um desses pedidos que foram feitos aí, na certeza de que Deus conhece a necessidade do seu coração e suprirá a necessidade de cada um de nós, meus queridos, e nos fará vigorosos e produtivos para o seu reino, porque foi Ele mesmo que nos enxertou e fez com que as profundas raízes estejam ligadas nele, Cristo Jesus, de onde nós extraímos toda a seiva para produzir para a glória de Deus. Vamos orar. Feche os seus olhos aí na sua casa, junte-se à sua família. Se porventura tem alguém mais afastado, traga para junto dos aparelhos eletrônicos, para que a gente possa fazer essa corrente de fé, essa corrente do povo de Deus que busca a face dele, apesar desse distanciamento físico, mas unidos aí na fé em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, são tantos pedidos, desde o missionário Onésimo, ó Deus, até tantas outras pessoas que acompanham pelas redes sociais, e mesmo aqueles, ó Deus, que não fizeram os seus pedidos, não explicitaram qual é a carência. Eu sei que o Senhor conhece o que cada um deles precisa. Portanto, ó Deus, em Cristo e em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho, nós pedimos que Tu supras, ó Pai, a necessidade, quer espiritual ou material, de cada uma dessas pessoas. Ó Pai amado, supra também eles do encorajamento que procede do Teu Espírito Santo, para que, encorajados pelo Senhor, eles possam, ao término de todo esse momento dramático que estamos vivendo, sermos mais que vencedores por meio de Jesus Cristo, que nos amou e entregou-se na cruz do Calvário em nosso lugar, para que assim, ó Deus, tivéssemos a garantia
e a certeza da tua proteção, da presença gloriosa do Senhor conosco em todos os instantes, na certeza de que a tua bondade e a tua misericórdia nos seguiriam por todos os dias da nossa vida, até que chegássemos ao lar eterno. Abençoa, ó Deus, o teu povo. É o que nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Bem, obrigado, pastor. Agora, vamos adorar a Deus novamente com um hino que é bem conhecido por nós jovens. Nós vamos louvar a Deus com o hino da mocidade. Então, você também vai poder acompanhar a letra desse hino. É o hino 382. Então, louve conosco também com esse cântico, porque ele fala que nós devemos ter fé no nosso comandante. Então vamos entoar todos juntos. Que você possa ter adorado a Deus com todo o seu coração e com muita alegria. Agora nós vamos, já para encerrar o nosso culto, com alguns agradecimentos, né? Então, hoje eu estou aqui representando a diretoria da Federação de Mocidades Cotia. Como nós sabemos, né, nós tivemos que reduzir muito
a equipe para poder transmitir para vocês esse culto, devido a toda essa questão, né, do coronavírus, do novo coronavírus. Então, hoje eu estou aqui representando toda a diretoria, então, em nome da diretoria, eu agradeço também ao Conselho da Igreja Presbiteriana da Cidade das Artes, que nós estamos fazendo essa transmissão aqui do templo da igreja. Então, nós já tínhamos entrado em contato com eles para poder fazer o culto presencial aqui, mas devido a toda essa questão de mudança, então nós tivemos que fazer apenas a transmissão. Então, agradecer a todo o conselho, em especial o pastor Vanei, que também tem nos abençoado e também está presente aqui conosco, nos acompanhando. Agradecer também a toda a equipe de multimídia da Igreja Cidade das Artes, que também nos apoiou durante essa transmissão. Todos vocês também, que estão nos acompanhando, agradecer a cada um de vocês por ter cultuado conosco nessa primeira programação de abertura, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Enfim, então, nós temos muito a agradecer a Deus, né, por cada uma dessas vidas, para que Deus continue abençoando, para que Deus continue cuidando de cada um de nós. Agora nós temos alguns avisos para passar para cada um de vocês que estão nos acompanhando. Vamos agora aos avisos. Então, o primeiro aviso que nós temos é da nossa próxima programação. É a programação Multiplique, uma programação que já é tradicional na Federação Cotia. Essa programação ela está programada para o dia 27 de junho. Então, assim, nós não sabemos ainda como que vai ser ao longo do tempo, né, sobre essa questão do coronavírus. Então, até então, a data é dia 27/6. Se tiver alguma mudança ou qualquer atualização, nós vamos informar cada um de vocês. Então, é importante vocês seguirem as redes sociais também da federação. Temos a página, temos o perfil no Facebook. Além disso, nós temos também uma página lá no Instagram. Então, acompanhe as redes sociais. Também, se você não faz parte do grupo do WhatsApp, entre também no grupo do WhatsApp para que você também saiba em primeira mão tudo o que está acontecendo em relação às notícias da nossa federação. Além disso, também nós temos dia 26 de setembro, o Mackenzie Voluntário. Então, nós vamos ter uma programação especial de ação social, que é o Dia do Jovem Evangelista. Então, é uma programação muito especial de ação social. Nós gostaríamos de contar com cada um dos jovens para que participem, não somente os jovens. Você que também tem interesse em ser voluntário, pode também participar dessa programação especial. E a nossa programação de encerramento será a Noite em Jerusalém, que é uma programação temática especial que vai ser na igreja de Carapicuíba, na quarta igreja de Carapicuíba. Então, dia 21 de novembro, nós vamos ter esse encontro de encerramento, uma programação temática um pouco diferenciada lá na quarta igreja de Carapicuíba. Então, qualquer novidade que nós tivermos em relação a todas essas programações, qualquer alteração, nós vamos divulgar pelas nossas redes sociais. E também é importante que cada um de vocês também se mantenha em contato com os jovens que estão à frente do trabalho da diretoria da federação. Então, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma questão, é só entrar em contato com os jovens da nossa diretoria, que nós vamos passar maiores informações. Além disso, outra questão importante que eu tenho para repassar para vocês é sobre o projeto Adote um Missionário. Então, como o pastor Divino comentou aqui também, a nossa Federação Cotia, nós estamos com uma parceria com o missionário Onésimo, que faz missões lá no Pará. Então, o campo missionário dele é lá no Pará, e nós estamos divulgando nas nossas redes sociais também alguns pedidos de oração. Você entre nas nossas redes sociais, veja cada um dos pedidos que ele coloca para que nós estejamos orando, e clame a Deus também pela vida dele, pelo campo missionário, por cada um dos indígenas, né, que é o trabalho que ele faz no Pará. Então, você também tem a oportunidade também de abençoar a vida do nosso irmão. Além disso, também tem alguns pedidos de doações. Então, se você tem alguma doação que possa ajudar também o missionário, acesse as nossas redes sociais para que possa destinar para ele também essas doações. E qualquer novidade que nós tivermos também com relação a isso, nós vamos também estar repassando.
E nós estamos encerrando agora o nosso culto, né, de abertura. E para encerrar eu vou pedir que o pastor dessa igreja local possa fazer uma oração de encerramento pelo nosso culto de abertura. Vou passar a palavra agora para o pastor Vanei, que vai fazer uma oração para nós estarmos encerrando esse culto de abertura. Todos, que Deus possa mesmo, durante esse tempo que você nos acompanhou de adoração a nosso Deus, por conta desse momento de abertura, né, dos trabalhos 2020 da nossa federação, as palavras, as orações possam chegar ao teu coração e abençoar a sua vida. Uma pena que nós não estamos juntos aqui, porque tradicionalmente, logo após a abertura de um encontro como esse, dos trabalhos de um ano novo, né, da mocidade local ou das federações, nós costumamos descer para o salão social para desfrutarmos de um refrigerante, de um bolo, de um salgado, mas como nós não podemos nos encontrar, pelo menos por esses últimos dias, nós não teremos esse momento. Mas eu espero que você tenha aí na sua casa e que Deus possa abençoar você, e se Deus quiser, o mais rápido possível, nós poderemos nos encontrar novamente e quem sabe, nesse momento, desfrutar de um banquete juntos, novamente, com a graça de Deus. Antes de orar nesse momento, eu quero agradecer mais uma vez às pessoas que nos acompanharam, mas eu quero chamar aqui também à frente, mais uma vez, o Reverendo Divino, para que ele ore. Chegou aí também outros pedidos, em particular o pedido das pessoas que o acompanharam no seu Instagram, através de sua rede pessoal. Ele vai orar e logo em seguida também eu vou orar agradecendo ao Senhor. Antes da oração, é a nossa gratidão a um número significativo também de irmãos dos mais variados locais do nosso país que nos acompanharam. E aí eu queria mencionar aqui o nome da Uli Cristina, do José Neto, do Wendel, da Poliane, do Wellington, da Priscila, em Campinas, Eduardo, a Paloma, a Dani também de Campinas, a Penha, a Daniela Cirino, a Abigail, lá em Caldas Novas, o pastor Lucas, lá do Nordeste. Olha que a gente tem pastores e igreja lá de Aracaju que nos acompanharam. A vocês o nosso abraço, que Deus esteja ricamente abençoando vocês. A Arli Guidão, lá de Porangatu. O pessoal de São Félix do Xingu, Porangatu, que já mencionamos. São Gonçalo do Sapucaí, Goiânia, Caldas Novas, que mencionamos. Tanta gente que nos acompanhou nesse culto. Alguns não deu para identificar aqui pelas fotos do Instagram, mas que o Senhor abençoe ricamente a vida de todos vocês que estiveram conosco nesse momento de adoração ao Senhor nosso Deus. Quem ora, reverendo Vanei? Posso orar? Posso orar. O pastor da Amém. igreja ora. Vamos orar então por esses irmãos que acompanharam por meio das redes sociais pessoais do Reverendo Divino. Temos mais alguns outros pedidos que chegaram logo depois daquele nosso primeiro momento de intercessão. Nós vamos encerrar então agradecendo ao nosso Deus e desejar mesmo que você continue tendo uma boa noite, um bom fim de semana. Amanhã, certamente você que nos acompanha e que é dentro da nossa igreja, também poderá nos acompanhar às 10 horas da manhã com um estudo bíblico na nossa escola bíblica dominical, no culto nosso solene das 19 horas. E possivelmente os irmãos que também fazem parte da federação, porém são de outras igrejas do nosso presbitério, acompanharão as atividades online de suas próprias igrejas. Que esse domingo e esse fim de semana seja um tempo abençoado e continuemos juntos, dobrando os joelhos e clamando a Deus, para que o Senhor possa nos abençoar durante esses últimos dias e que o mais rápido possível a nossa vida volte ao normal, em nome de Jesus. Oremos então. Feche os seus olhos, abaixe sua fronte e ore comigo nesse momento. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças e te louvamos por tudo o que aqui aconteceu nesta tarde e noite, de abertura, ó Deus, das atividades do ano de 2020 da nossa Federação de Mocidades do Presbitério de Cotia. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre o Presbitério de Cotia, que as bênçãos do Senhor estejam, ó Deus, sobre a Federação e todas as mocidades locais, e que as bênçãos do Senhor estejam sobre todas as pessoas que nos acompanharam hoje.
Livra-nos, ó Deus, de todos os males. Abençoe, ó Deus, a cada um de nós, as nossas igrejas e o nosso povo, a nação brasileira nesse tempo difícil, e que o Senhor permita que o mais rápido possível, debaixo de segurança, ó Deus, possamos voltar à nossa vida ao normal, no trabalho, na família e inclusive, ó Deus, nos cultos presenciais que juntos haveremos de prestar ao Senhor. Agora também, ó Deus, mais uma vez, pedimos que o Senhor possa abençoar os pedidos que foram levantados hoje. E em especial aqui, ó Deus, nos lembramos destes irmãos e destas pessoas que acompanharam também a transmissão deste culto, ó Deus, através do Instagram e do Instagram pessoal do Reverendo Divino. Que o Senhor possa abençoar cada um deles e visitá-los onde quer que eles estejam agora, derramando sobre eles graça, bênção e misericórdia. A Ti nós louvamos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor, unidos no trabalho. Alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor, unidos no trabalho.